seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pais e Filhos, aqui na Vivax TV. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante na criação dos nossos filhos. Recentemente, tivemos uma fala, ponha-se no seu lugar, uma fala de um senador para uma mulher, e ela reflete o machismo estrutural que ainda existe na nossa sociedade e a gente precisa falar sobre isso. Então fique com a gente aqui na Vivax, que o programa hoje vai ser daqueles. No programa Pais e Filhos de hoje, nós vamos falar sobre como não criar filhos machistas, filhos misóginos. E para falar sobre isso, eu estou com uma convidada aqui que tem um currículo maravilhoso. É a Raquel Ripani, que é diretora, performer, atriz e produtora. Uma carreira recheada de televisão, teatro, muita arte para nós, né? E também tem um trabalho importantíssimo nas redes sociais, atuando em defesa das mulheres. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E além de tudo é mãe de um menino, né, Raquel? Tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Uma menina e uma menina. E a nossa preocupação, eu acredito que iniciou pensando na criação dos meninos, mas a gente precisa criar as meninas também para identificar esses padrões do machismo, para que elas aprendam também a se defender e a se posicionar, não é isso? Com certeza. O meu filho é meu primeiro, então minha filha veio depois e eu percebi o machismo primeiro na criação dele, primeiro em como a sociedade se organiza para pressionar os meninos quando eles são muito pequenos para que eles tenham determinadas posturas. Uma história que eu conto sempre é que meu filho fez, eu coloquei ele para fazer, quando ele tinha 2 anos, ele estava no maternal, tinha aulinha de karatê e de balé. E não era karatê e balé, porque eles tinham 2 anos, era mais assim, para ter algum movimento, né? Para eles aprenderem onde que é o pé, onde que é o braço, aprender qualquer tipo de propriocepção mesmo, né? De movimento. Então, como fazia parte do currículo, não tinha valor extra, eu falei, ele faz tudo, ele vai e faz qualquer movimento para ele se entender. E ele fez um pouquinho de aula de balé e ele voltou e falou um dia, eu não quero mais dançar. E aí eu perguntei por quê. Aí ele falou, porque meu papai vai ficar triste. Ele tinha 2 anos. E eu fiquei louca. Eu fui falar com o pai, eu falei, você falou pra ele que você ia ficar triste se ele fizer balé? Aí o pai falou, não sei o que você tá falando. Aí eu fui na escola, eu pedi uma reunião, falei, quem que falou pra ele que o pai dele vai ficar triste se ele dançar com 2 anos de idade? Porque o menino não pode dançar, o menino não pode usar fantasia, o menino não pode usar maquiagem, o menino, entendeu? As meninas podem usar calça, pode usar vestido, pode usar saia, pode experimentar com cabelo, pode usar maquiagem, pode ser personagem, pode se vestir de princesa. O que o menino pode? O menino não pode nem dançar, nem o menino cantar. É uma coisa que vai ser permitida desde que ele é muito pequeno. Então, a gente tem que olhar para os dois, porque os dois estão sendo colocados em caixinhas muito limitadoras, né, para as suas potencialidades. E eu acho isso cruel com eles e com elas. E olha que interessante, você falou com 2 anos, uma criança não tem essa consciência. Essa consciência veio de algum adulto, que de alguma forma fez com que ele entendesse isso desde muito pequeno. As minhas filhas também, na primeira infância, já, né, na escolinha infantil, não, eu não quero fazer isso porque isso é coisa de menino. Não quero fazer isso porque isso é coisa... E eu não, desde a cor da roupa, né? Mamãe, não, azul é de menino. Eu, gente, cor é cor, não tem essa de... E eu ficava muito revoltada, mas às vezes isso vinha das outras crianças que aprendiam dentro de casa. Exatamente. A nós é imposto um papel social de gênero desde dentro da barriga, né? Limitando as meninas e os meninos, mas assim, se a gente for olhar que as bebês meninas são mais abortadas em países onde isso é permitido do que bebês do sexo masculino, a gente já entende, né? Ter um bebê do sexo masculino é desejável em muitas culturas ainda, e um bebê do sexo feminino não, ou tem outro espaço, ou tem muita coisa que a gente entende como piada ou como cultura, que na verdade já é
opressão, né? Sim, acho que isso que você me falou até me veio a ideia da gente conceituar a diferença de machismo e misoginia. Sim. Né? Porque, assim, se uma cultura valoriza que se tenha um bebê do sexo masculino, a gente já entende que o sexo masculino é mais importante que o feminino. Exato. E isso é a essência desse machismo, de enxergar os homens como mais importantes que as mulheres. Uhum. Já a misoginia, não. É algo que é mais acentuado que o machismo. Sim. Não é isso? A misoginia seria, de fato, um estímulo ao ódio, um estímulo à violência. E ela está muito na base da nossa sociedade, tanto na base que a gente precisa reaprender a percebê-la, porque a gente deixa de notar. Ela está invisível a olho nu. Mas se uma mulher engravida e é uma menina e o pai desse bebê, que a esposa está grávida, escuta de um amigo, vai deixar de ser consumidor para virar fornecedor. O que essa frase de tem tom de piada quer dizer a respeito do bebê? De um bebê que não nasceu. O que isso quer dizer? Como que a gente dá espaço, né, na sociedade? Então, sim, o machismo é uma atitude de diminuir a mulher, e a misoginia seria mesmo esse ódio. E a gente vive numa espécie de aquário onde a água está colorida com essa tinta aí, né? E são atitudes que muitas vezes não são percebidas, né? Estamos num país em que a cada ano o feminicídio aumenta. Uma sociedade que realmente, a gente estava conversando aqui nos bastidores, não aprendeu nada até agora, não aprendeu nada com a pandemia. E no ano passado nós tivemos quase 1.500 mulheres que foram mortas por feminicídio no nosso país. Então não dá para a gente ignorar esses números, ignorar essa realidade, e a gente precisa buscar caminhos. Primeiro, reconhecer, sim, existe machismo na nossa sociedade e misoginia, andam juntos muitas vezes. O machismo acho que é até mais disseminado, não, Raquel? Dentro das nossas próprias casas. Quando eu era adolescente, eu lembro que muitas vezes os meus pais me criticavam porque eu não estava querendo lavar a louça, mas não falavam nada para o meu irmão. E aquilo me gerava uma revolta, que eu não queria colaborar mesmo. Eu já não achava justo, eu já tinha essa sensação. Tá bom, eu vou, mas e ele? Ele tem que fazer também. Por que ele não faz? Porque ele é homem? Pois é. E aí, quando a gente cresce, a gente não percebe como isso influencia na sobrecarga, na economia do cuidado, que é um dos motivos pelos quais a gente está tendo essa queda na taxa de natalidade. As mulheres estão chegando à idade de poder ou escolher ter filhos ou não, e vão falar, para quê? Vai ficar tudo sobre meus ombros. É assim que todo mundo foi ensinado. E a gente age inconscientemente em relação a isso, né? Na maternidade isso é muito comum. Você sai com o filho, aí de repente você que está fazendo o cronograma, você que está organizando a vacina, você que está vendo qual professor que tem prova e a matéria, você que está vendo se a roupinha ficou pequena, tem que comprar maior. Você não percebe, às vezes, o quanto que você tá carregando na sua mochila. E ele também não percebe porque a gente foi criada assim. Então, na hora de fazer, você vai para uma estrada automática, ele vai para uma estrada automática, e aí eu entendo que seja desconfortável você dizer para o parceiro, poxa, olha aqui que eu estou fazendo. E ele diz assim, mas sei lá, eu não fiz nada. Exatamente, esse é o problema. Mas ele tá fazendo só o que foi ensinado para ele. Ele não percebe isso como algo que ele está fazendo de propósito ou com uma intenção de ser ruim. E a mesma coisa vale pra gente, né? Questionar isso, tampouco é a gente querer dizer que os homens não têm valor, ou que a gente não os ama ou os deseja. Pelo contrário, a gente só precisa estabelecer, pactuar novas formas de colaboração, né? Onde a gente tem os dois mais juntos. E para isso, os homens também têm que mudar, as mulheres têm que reconhecer o que está errado, e a gente tem que conseguir achar novos acordos de colaboração, eu acho. Sim, isso pensando em como a gente pode melhorar a nossa sociedade partindo dos adultos. Sim. Então, muitas vezes vai partir de quem tem mais consciência, de quem está enxergando piadinhas ou falas como essa para sinalizar. Olha só, você percebeu o que você falou? Porque muitas vezes é no automático, a pessoa nem percebe. Né? Vai pilotar fogão, essas falas, né, que são super machistas. Não, peraí, pilotar fogão? Fogão é coisa de todo mundo que está em casa cozinhar, não é coisa de mulher. Você mora em casa, você pode cozinhar. E dentro das casas, você ir refazendo acordos, porque
isso vai ser o que vai ser o exemplo para os filhos, muitas vezes, né? Quando existe essa dinâmica de casal em casa. Mas você acredita que, para além disso, se a gente trabalhar desde a infância, a gente pode lá no futuro ter uma sociedade menos machista? Com certeza, Na verdade, se a gente for olhar, eu sei que é fácil a gente ficar pessimista, mas se você for considerar da sua infância até agora, quantas coisas já mudaram em relação aos cargos que você poderia obter, a carreira que você poderia ter, a como você é tratada, o que é esperado do comportamento dos homens, com quem você trabalha. Eu sinto que mudou muito. Eu tenho 35 anos de trajetória no meio artístico. Mudou muito o que era aceitável e o que é aceitável hoje no trato entre os profissionais. E não é porque os homens de 35 anos atrás eram pessoas más. Uhum. Não é. E mudou muito. A gente não falava há 10 anos atrás sobre a economia do cuidado. A gente não falava há 10 anos atrás sobre a sobrecarga feminina. E eu vejo os homens do nosso convívio como pessoas, como a gente também está aprendendo em várias instâncias na vida, mulheres e homens, mas eles estão assim, pera. Agora... Não, realmente, isso aqui não é adequado. Eu não gostaria que isso acontecesse com a minha filha. Eu não quero que a minha mulher esteja com medo no seu local de trabalho. Eu não quero que ela sofra desrespeito. Eu não quero que as minhas amigas, as minhas irmãs, né? Porque nós vivemos. Os homens são nossos filhos, nossos maridos, nossos pais, nossos tios, nossos colegas, pessoas que a gente quer bem. E nós também somos. Então eu acho que acaba se criando uma ideia de que tem um pessimismo, de que nada mudou. E eu acho que mudou, objetivamente. E, por outro lado, também se cria uma ideia de antagonismo e guerra, que eu também acho muito ruim para ambos, porque aí a gente começa a ter essa ideia dos homens numa epidemia de solidão, e aí do outro lado as mulheres que estão com cada vez mais medo, e a gente, ao invés de achar os lugares de diálogo, a gente começa a se afastar, e aí a se ressentir um do outro, né? Eu acho isso ruim. Eu acho que temos muito caminho para seguir em frente, para melhorar, mas eu acho que a gente também já melhorou em muitas coisas. Eu concordo 100% com você, Raquel. Assim, até olhando para a estrutura nossa, familiar, dos nossos pais, dos nossos avós, a gente enxerga essa mudança. E, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de vigiar, né? Eu lembro que o ano passado, se eu não me engano foi o ano passado, tinha um projeto de lei para que as mulheres casadas não pudessem colocar DIU sem autorização do marido. Então, assim, existem ainda pessoas que não enxergam assim que a mulher ela pode ter o direito, por exemplo, do seu próprio corpo, né, de escolher. Não, eu preciso pedir autorização. Para mim não faz sentido nenhum uma lei como essa, né? Só que assim, eventualmente a gente vê que nos cargos de poder, ainda no governo, vão surgindo pessoas defendendo ainda essa postura de inferioridade ou de submissão da mulher em relação ao homem. E baseando isso, inclusive, em religião ou em leis. Então, esse é um lugar importante de ocupação de espaço que a gente não tem. No Brasil, a gente está atrás da Arábia Saudita em termos de representatividade legislativa. E aí, quando vem uma mulher que levanta a voz contra esses homens, eles vão pedir para ela se colocar no seu lugar. E é exatamente essa revolta que nos traz a querer discutir sobre isso. Qual é o lugar da mulher? Que lugar é esse? Exatamente. Que lugar é esse? Eu também gostaria de saber. Sim, porque o lugar de todo mundo deveria poder ser equânime. Por que a mulher vai ser silenciada? Por que a mulher vai ser ofendida? Por que todas as nossas deputadas estaduais foram ameaçadas de morte semana passada? Todas. De todo o espectro político. Todas receberam ameaças de violência sexual e morte. São só 25. Por que elas? Entende? Tá dito. Porque tem um incômodo mesmo com você falar desses temas. Porque mulheres são mais interrompidas. Porque a gente é ensinada a ser gentil. Então, quando alguém fala mais alto que a gente, inclusive porque a gente tem medo de violência física, porque temos que ter, somos mais frágeis fisicamente. Então, se alguém levanta a voz com você, sobe o tom, você vai, bom, qual é o risco de alguém me matar? Tem um negócio dentro da gente que sabe e pensa isso. Então, é mais fácil você ser interrompida por isso, e a gente precisa se reeducar para ocupar esse espaço com coragem.
E também educar os homens para que eles entendam que o que eles estão fazendo é percebido de maneira violenta, mesmo que para eles seja apenas um debate. Ele tem que entender e respeitar que você não está vindo do mesmo espaço que ele, que você está em mais risco que ele diariamente, né? Enfim, é isso, você tem que conseguir se colocar no lugar do outro. A gente no lugar deles, eles no lugar da gente. E tem um pouquinho de esforço aí. E Raquel, pensando assim, então, na criação dos seus filhos, você traz com eles esse debate, conversas, quando tem algo acontecendo, para tentar ajudar a trazer essa consciência, os seus valores em relação a isso? Sim, com certeza. Sempre falei sobre todo mundo podendo fazer o que quiser, sobre menino poder dançar e menina poder brincar com blocos de construção, não ter um pouquinho menos, né, o conceito do papel de gênero desde pequeno, porque criança é criança, né? Uhum. Então a gente meio que, hoje em dia eu acho que ainda, mas a gente traz para a infância coisas que não são da esfera infantil ainda, né? Tipo, criança não namora, brinquedo não tem sexo, né? O Lego é para menino e para menina, não tem o de menino e de menina. Vai ter coisas que vão acontecer naturalmente. Então minha filha, por exemplo, adora brincar com os dinossauros do meu filho. Ele adora dinossauro, adorava, agora já está adolescente, e ela pegava os dinossauros para brincar, mas aí ela punha o dinossauro para dormir, embrulhava uma coisinha, punha numa caminha. Meu filho nunca botou um dinossauro para dormir. Aí você percebe que tem coisas que eu não estou ensinando, mas que vão ser deles. E aí perceber essas diferenças e acolher o que eles trouxerem. O meu filho, durante anos, ele gostava de que eu pintasse o rostinho dele de dinossauro, de leão, de tigre. Então meu filho ia maquiado para a escola, como personagem, como fantasia. E a minha filha nunca quis. Então é tão interessante como às vezes romper esses estereótipos não necessariamente quer dizer uma determinação ruim. Quer dizer só abrir mais espaços para ambos, né? Eu acho. E trazer o diálogo, né? Até te perguntei, porque assim, o que a gente está vendo, um movimento nas redes sociais muito intenso de conteúdos de disseminação de ódio contra a mulher, que muitos adolescentes que estão ali perdidos nas telas, que muitas vezes não encontram espaço para conversas em casa, ou que foram levados por amigos, enfim, é muito complexo e multifatorial. Mas quando eles vão entrando em contato, aquilo vai sendo absorvido, porque o adolescente ainda é um ser em formação. E eu não sei se o seu ainda já chegou nessa idade de ter acesso. Não que eu quisesse, mas teve e tem acesso. A minha filha já ouviu eles jogando juntos, um amiguinho mandou ela lavar louça. Que é uma versão do põe-se no seu lugar, né? Sim. Eles, vai lavar uma louça. E aí ela ficou muito brava, olha a história, ela saiu do jogo, não quis mais jogar, aí um outro amigo dela escreveu para ela na mensagem. Mandou uma mensagem, falou, você ficou chateada? Ela falou, fiquei, eu não gostei. E aí esse amigo foi brigar com o outro amigo, tudo fora do jogo, pra dizer, você não fala isso pra ela. Olha que aí legal. O amigo falou assim, eu só falei porque eu ouvi. Quer dizer, alguém falou e esse menino ouviu e ele reproduziu um comportamento. O legal é o que aconteceu depois, né? Que ela reagiu a isso, e que ela foi protegida por um outro amigo e o outro que chamou isso parou, entendeu, reconheceu e mudou seu comportamento. Não precisa de muito mais. Crianças de 9 anos conseguem. Mas olha que interessante, né? Teve uma criança ali que falou, não, peraí, volta a jogar, que é isso, né? Tá errado. Qual é a consciência que essa criança desenvolveu, muito provavelmente da educação que recebeu ou na escola ou dos pais, mas que é o nosso papel como adultos, como sociedade, ensinar para essas crianças que às vezes tem alguma coisa errada e que elas podem defender os amigos. É a mesma dinâmica do bullying, Sim. né, Raquel? Assim, você tá vendo que tem alguém ofendendo, você não vai lá ficar de telespectador assistindo. Chama um adulto, ou vai lá você e fala que não é para fazer. Essa mesma dinâmica pode ser ensinada para meninos e para as meninas. Claro, mais do que nunca a gente precisa dos aliados e dos bons homens. Enfim, eu acho que o mundo digital, ele eu não lembro quem disse, mas alguém falou essa frase, o mais incrível da internet é que tem tudo lá. E o terrível da internet é que tem tudo lá. Então é muito ruim, é muito bom ao mesmo tempo, e saber navegar isso é difícil para adulto. Como Sim. eles vão saber?
eles não vão saber. É Exato. por isso que a gente precisa acompanhar, né? Exato. A gente precisa estar de olho, vendo o que eles estão consumindo de conteúdo, para a gente poder trazer essa conversa, não no sentido de invadir sempre a privacidade, mas de eu ter ali a porta do diálogo aberta, sem criticar. É uma coisa que a gente sempre traz aqui no programa, né? Quanto mais você critica o seu filho, menos ele vai querer te ouvir. Então a gente precisa aprender a escutar, para que ele sinta vontade de conversar com a gente e escutar os nossos valores. Mas com adolescente, quando eles chegam nos 13, eles começam e é natural, a querer que as influências deixam de ser o pai e a mãe. Sim. Eles precisam do técnico do futebol, eles, né, especificamente para meninos, Sim. eles precisam de mentores. E esses mentores são muito importantes com bons valores, né? Uhum. Porque o pai vai ser o chato. A mãe vai ser, mãe, ele não vai querer mais falar tanto com você. Então aí começa a ser esse espaço onde, qual é a rede ao redor e o quanto ela vai proteger e ancorar esses meninos. Se ela tá digital e sem nenhum tipo de regulação das redes e monetização de canais de misoginia, porque é isso que está acontecendo hoje em dia, o ódio ganha like, o ódio e a indignação ganha tração de algoritmo, e é por isso que eles estão sendo levados nesse tipo de funil. E é muito triste. Eu acho que a gente precisa de proteções legislativas contra isso mesmo. Não é só a gente acompanhar. Uhum. Sem dúvida, regulamentação das redes sociais. Já temos um ganho aí, por exemplo, o Instagram agora aceita a partir de 16 anos, antes era 14. A gente tem alguém que está olhando para isso e está entendendo que essa juventude ainda precisa de mais amadurecimento para lidar com esse tipo de conteúdo. Mas até que as coisas não estejam bem estabelecidas, nós como adultos e como sociedade é que precisamos fazer isso. Isso que você trouxe dos mentores é essencial, porque quem são esses mentores? Qual é a mentalidade dessas pessoas? Se ele encontrar ali um professor que também é machista, que vai reforçar isso, os nossos filhos não aprendem só conosco, eles aprendem com toda a sociedade. Com certeza. Então, é trabalhar a cabeça, né, de todo mundo. Total, e tem uma reação aos avanços, ou pelo menos as reclamações do feminismo de quarta onda, que é esse feminismo digital, que trazem um certo neurosexismo popular, reducionista, que coloca coisas como um darwinismo biológico, essencialista para mulheres. Então, assim, não, é da natureza da mulher querer ficar em casa, é da natureza do homem ser o caçador. Eles pegam umas coisas... Enfim, e esses são os coaches de masculinidade, que estão muito disponíveis e que ganham muito dinheiro tentando ensinar jovens a serem homens. E eu acho isso uma pena, assim, porque a gente deveria ter isso mais... Realmente não deveria estar monetizando gente que está falando abobrinha para menino, achar que ele tem que ser hipermasculino, que ele tem que ser violento, que ele tem que ser dominador, que ele tem que ser coisas que não são, na verdade, da essência masculina, sabe? Eles querem voltar e dizer assim, parece que querem trazer o que... A gente já passou por isso na Idade Média, a gente já viu que não deu certo. E a sociedade mudou e a gente não está acompanhando esse movimento, a gente está querendo voltar lá para trás. Pois é. Tem gente tentando vender esse xalalá aí para os meninos e tem menino achando que é isso. E eu acho que isso tudo, de novo, voltando para a regulação das redes e como se faz dinheiro em cima na economia da atenção, em cima desses meninos e das meninas também, das meninas fazendo elas acharem que a aparência delas está errada. Né? Então, as meninas vendo menina de 10 anos fazendo rotina de skincare de 20 passos. Eu fui viajar com uma amiguinha da minha filha, ela levou um monte de necessaire que ela tinha que fazer coisa, ela tem 9 anos. O que ela precisa passar no rosto dela para anti-aging, para não envelhecer? Do que a gente está falando, entendeu? Ensinando meninas a focarem excessivamente na aparência, na academia, ou em estímulo à bulimia, anorexia, que ainda existe, e os meninos em conteúdo hiperviolento, ou, enfim, conteúdo de jogos hiperviolentos, ou caindo muito prematuramente na pornografia, o que é apavorante para mim. Sim, porque antigamente era mais difícil o acesso, hoje está super fácil. E a gente sabe que a maioria das crianças, antes até da pré-adolescência, já estão tendo contato com esse tipo de pornografia precoce. Né?
que só contribui muitas vezes para adoecer os nossos adolescentes hoje. Gente, nosso tema aqui, acho que é imenso, a gente tem bastante coisa para falar e a Raquel ainda vai esclarecer alguns pontos para a gente aqui de dúvidas das pessoas. Então você fica por aí, a gente vai fazer uma pausa rapidinha para um café e já já a gente volta ainda falando mais sobre machismo estrutural. Estamos de volta com o programa Pais e Filhos. Hoje estou aqui com a Raquel Ripani falando sobre machismo estrutural. A gente ainda tem bastante coisa para falar sobre isso, mas antes a gente tem um quadro aqui na Vivax, que é o quadro, Raquel, o que eu gostaria de ter ouvido, onde a gente compartilha alguma vulnerabilidade nossa, algum momento de um desafio, de uma falha, porque é tão difícil a gente só mostra as coisas boas das nossas vidas, só onde a gente está acertando, e muitas vezes a gente não mostra, quando a gente erra, quando a gente falha. Ainda mais eu, que falo muito sobre criação de filhos, as pessoas idealizam, né? Nossa, a Vivi nunca grita, a Vivi nunca perde a paciência, e não é bem assim. Então, nesse momento a gente traz a vida real, a vida como ela é, e esses momentos desafiadores, né? Eu estava pensando aqui, eu vou contar uma história minha, depois queria ouvir que a gente escutasse uma história sua. E você que está assistindo a gente na Vivax ou pelo YouTube, você pode também contar pra gente a sua história. Escreve aqui nesse QR Code que está aparecendo na tela, ou deixa nos comentários do YouTube se você está assistindo gravado, porque a gente quer saber da onde você está falando, quais são os seus desafios com seus filhos, quais temas vocês querem que a gente traga aqui para o programa. A sua interação é muito importante para a gente fortalecer esse programa e ele continuar ajudando famílias brasileiras. Então, pensando na minha história aqui, Raquel, eu fiquei pensando em vários momentos assim de desafios, e eu tive um desafio muito grande com a minha filha caçula, quando ela teve uma doença respiratória e internou no hospital, quando ela tinha 5 meses. Ela teve uma bronquiolite, aí eu fiquei com ela internada no hospital, e desesperada com a outra filha em casa, que também era muito pequena, elas têm diferença de 2 anos. Nossa. Então, assim, eu tinha uma bebê de 2 anos e meio em casa e a de 5 meses no hospital. E aí, naquele momento, assim, eu ficava sempre dividida, né? Ai, minha filha que tá em casa, e toda preocupada, até o dia que ela piorou e foi pra UTI. E até então, eu tava lá de fortuna, sabe? Não, vamos lá, e eu... médica, na época eu trabalhava ainda em hospitais, então assim, eu ficava mais desesperada ainda de saber todas as consequências, tudo que podia dar errado. E eu lembro que eu engoli tanto choro naquela época, porque eu ficava tentando mostrar ali que eu tava forte. Até o dia que ela foi pra UTI, aí eu desabei. E aí eu chorei, e comecei a me sentir mal. Como que eu não tô dando conta? Eu tenho que ser forte. E vinha o racional, né? Querendo trazer. E eu acho que ali... eu só queria escutar assim, você pode chorar não é fraqueza não, tá tudo bem. Eu fui muito acolhida naquele momento, mas acho que veio muito essa crítica, até mesmo da forma como eu fui criada, né? Pra ser a forte, pra ser a que dá conta. E eu acho que nesse momento, às vezes a gente... até em outros momentos da vida, né? A gente quer chorar e esconde o choro dos nossos filhos, que a gente não pode mostrar essa fraqueza. A gente esconde muito, né? Eles não sabem, a gente não quer que eles saibam o tanto que é difícil. Ai, que história linda, que bom que deu tudo certo. Deu, né? Deu. Ela ficou quanto tempo na UTI? Foram 10 dias. Nossa. 10 dias em tempo de UTI é mais ou menos 1 ano, né? Eu sou mãe de UTI também, mas a minha filha nasceu prematura. Então eu tava falando isso pra ela, botando ela pra dormir ontem. Falei, porque ela faz aniversário em alguns dias, e aí eu falei, agora nessa época, há 10 anos, eu já tava no hospital. Eu já tava lá bebendo água pra tentar fazer com que ela não nascesse, porque meu líquido amniótico tava evaporando, sei lá. E aí ela nasceu e foi pra UTI. E nesse caso, assim que eu acordei, porque enfim, quase morri, foi bem ruim. No parto? Então eles tiveram que me desacordar depois de um certo momento, que eu tava tão tensa que eu comecei a sentir a cesárea.
E ela nasceu de 32 semanas. Quando eu acordei, aquela coisa horrível que você acorda na maternidade, tá vazio, o bercinho do seu lado. Nossa, até me deu um aperto aqui. É horroroso. E eu acordei, eu tava com ferro de um lado, sangue do outro, sonda, toda amarrada na cama, muito fraca. E a minha filha não tava lá, eu falei, cadê minha filha? Tá, não tem. Falei, tô indo lá. Não, a senhora não. Eu falei, eu estou indo lá. Vocês me dão uma cadeira de roda ou eu vou me arrastando, fica com vocês. E eu fui na cadeira de roda, levando assim as coisas que estavam penduradas em mim. E eu vi ela dentro do... Quando eu consegui entrar, é um troço muito louco, né? A gente não consegue ficar longe, não é? É, tem um instinto que chama, Eu me senti uma ursa polar, assim, que eu ficar rodeando. Eu não conseguia sair de perto. Quando eu vi ela, assim, coisica desse tamanho, e eu não podia pegar no colo. Foi um momento de muito medo, mesmo. E foi, porque você está falando do que eu queria ter ouvido, esse é um momento em que eu ouvi exatamente o que eu precisava ter ouvido, e é raro, porque eu estava saindo da UTI, que você pode visitar de 3 em 3 horas, então tinha que sair, voltando pro meu quarto na cadeira de rodas, assim, no dia que ela nasceu, e me liga uma amiga com quem eu morei no Rio, que eu tinha morado antes, sei lá, 15 anos, a gente não se falava, para falar de outra coisa, que ela precisava de um contato e tal. Aí eu passei para ela e ela falou, tá tudo bem? Eu falei, cara, não, eu tô saindo da UTI no Natal, eu não sei o que vai acontecer, eu tô perdida. E aí essa minha amiga falou, meu filho foi de UTI, você lembra quando você teve em cartaz aqui no Rio, que eu não fui te ver porque foi o dia que ele tava tendo alta? Eu falei, lembro. Ela falou, então eu vou te dizer uma coisa, você me ouve agora. Sua filha só precisa de você. Só tem uma coisa que segura ela desse lado daqui, é a mãe. Para tudo, fica com ela, segura a mão dela. Foi você e ela. Nossa. Eu até arrepiei aqui. Foi tão incrível, porque ela me deu assim... Lindo. Foi lindo, porque eu fiz exatamente o que eu imagino que você deva ter feito, que aí eu tinha como se fosse 2 volumes, né? Para quem é de outra geração, quando na minha época tinha aparelho de som físico e você podia modular o agudo, o grave. Então eu fiz assim, eu baixei total o volume para o meu desespero para 0 e o volume para o que ela precisava para 100. E eu fiquei 24 dias com ela na UTI e só quando ela saiu, que aí o meu volume subiu e aí mas eu 24 dias ali no sangue, o que dá mais ou menos 2 anos e meio em tempo de vida normal, não é? Imagina o desafio, ainda mais com um filho mais velho. Ele estava 50 dias. Ele me deu o dinossauro dele para cuidar dela. Ficava comigo no hospital para proteger, para me proteger e proteger ela. Enfim, mas estamos aqui. Não tem bicho mais forte do que mãe quando tem que quando precisa ser a mãe, né? Para proteger filho, não tem. Que linda história, Raquel. Obrigada por compartilhar. Obrigada a você. Gente, que emocionante, né? Tão bom ouvir as histórias assim. Devem ter mães de UTI aqui também ouvindo a gente. Conta pra gente aqui essa história, assim, acho que só quem passa por isso sabe o desafio que é. Muitas vezes, assim, a gente que trabalhou a vida inteira, né, nesse momento, é um momento assim, pô, mas minha carreira, com certeza passam pensamentos ali, como é que eu vou fazer, e agora? Mas no fim, assim, você sabe, no fundo do coração, você sabe que aquilo é a coisa mais importante ali, né, e o resto você corre atrás depois, como assim fez, né, Raquel? É. Bom, então vamos voltar agora, né, para o nosso quadro de hoje, nosso programa de hoje falando sobre esse machismo. E a gente tem agora algumas perguntas que vieram dos nossos telespectadores. A Carolina Ramos de São Paulo comentou assim: tenho um filho de 7 anos e percebo que ele já repete frases machistas que ouve em outros ambientes. Como posso corrigir isso sem causar culpa? Não, eu diria, para conversar mesmo, perguntar por que você acha isso. Mas você acha que, né? Uhum. Você acha que você, então, não pode, né? Porque a questão do machismo ou misoginia é essa, né? Ela não limita só as meninas, ela limita os meninos também. Aonde isso não faz sentido, né? Então você acha que né? Porque, inclusive, os homens misóginos da internet, eles falam, não, eu quero que todas as mulheres, não sei o quê, menos a minha mãe. A minha mãe, não. Então você fala, você me coloca no mesmo espaço, eu também?
Sou burra, então? Eu não posso também, sendo mãe e mulher, lidar com isso, tentando... Porque não faz sentido. Não faz sentido. Ninguém é menos que ninguém, né? Um menino não é menos que uma menina e uma menina não é menos que um menino. E olha só, ela até falou, a Carolina, que né, ele tá repetindo essas frases, ele não tá pensando. Essa conversa é maravilhosa que você trouxe, né? De perguntar, filho, presta atenção no que você falou. O que significa isso? E trazer para ele tentar trazer o senso crítico. Porque às vezes a gente, como mãe, a gente acha que a gente sabe tudo e a gente quer fazer o discurso, o sermão, a palestrinha. E a palestrinha não conecta, não convence. É trazer os nossos filhos para esse lugar. Não, mas pensa, você sabia que mamãe é mulher? Então você está falando isso, né? Maravilhoso, achei essa fala que você trouxe. Porque vai fazer eles pensarem mesmo. E questionar. Às vezes o difícil é que os meninos precisam muito pertencer a uma turma. E uma turma vai ter seus códigos. E se os códigos dessa turma são esses, o único jeito mesmo é tirar ele desse ambiente. Exato. Às vezes não dá, né? Às vezes não dá. Mas às vezes a gente também pode, eu acredito muito que a gente consiga fortalecer para que mesmo ele inserido, ele sempre vai estar com essa pulguinha atrás da orelha. Mas será que isso é certo? Mas será? Talvez naquele momento ele não vai conseguir se desvencilhar desses amigos, mas ele vai começar a entender que, nossa, eu não acho que é isso. E aí ele começa a se relacionar com outras pessoas que pensam mais próximas dele. Sim. Na verdade, esses sentimentos, eles não nos trazem felicidade, né? Quando a gente tá com raiva, a gente não fica feliz. A gente se sente feliz quando a gente tá se sentindo acolhido, amado e amando também, né? Sim. E eu gosto também dessa explicação, Raquel, nesse momento. Filho, você sabe por que seus amigos pensam assim? Porque no mundo que a gente vive desde sempre, e aí explicar a cultura de patriarcado, claro, com as palavras que a criança vai entender, mas da mesma forma que a gente explica racismo. Sim. Né? Por que algumas pessoas não aceitam negros ou falam mal de pessoas negras? Você sabe que aí conta toda a história da escravidão, mas claro, resumidamente, nada de palestra. Vamos ver um livro, traz uma coisa, né? Traz a arte para mostrar, para visualizar, filmes, desenhos, coisas lúdicas, recursos que a criança entenda sobre o assunto. Aliás, eu vou até pesquisar, gente, porque eu não conheço, não sei se tem filmes que falam, desenhos que falam sobre isso, sobre estereótipos homem e mulher e esse machismo. Acho que seria interessante até para... Tem um filme antigo que eu acho muito bom, que tem um pouco disso, que é o Tomates Verdes Fritos. Não sei se você assistiu. Mas é mais adulto, né? É. Não sei se dá para assistir junto com as crianças. Com adolescente, talvez? Dá. Dá? Dá, porque ele mostra os Estados Unidos em uma época que tinha racismo e uma personagem que não se encaixa em padrões de gênero, digamos, né? Uma menina que é um tomboy, assim, gosta de... Enfim, ela gosta de se vestir de calça, que menina não pode naquela época. Então, mostra que assim, ela é tão leal, tão bacana, quanto uma pessoa que, enfim, que põe vestido. Lembrei de um, eu não lembro o nome, eu vou pesquisar, mas tem um na Netflix, que é uma criança que estuda num colégio super tradicional, a filha, e o pai, eu lembro só dessa cena que eu acho que eu vi de algum vídeo na internet. A filha vai de um dia de calça e a escola não deixa ela entrar. Ah, sim. Você sabe qual que é? Sei. E aí, porque todas as meninas têm que usar a saia. Aí o pai questiona e eu sei que o pai depois vai de saia na escola levar a filha. É sensacional. Isso é ótimo. Vou procurar, isso daí vai ser legal pra gente depois colocar lá nas redes sociais. Bom, tem mais uma aqui. Da Luciana Batista de Salvador. Meu marido às vezes reforça estereótipos dentro de casa, mesmo sem perceber. Como envolver toda a família na educação para o respeito? De novo, o caminho é a conversa, né? Porque essas coisas acontecem no modo automático. Ele viu isso na família dele e a gente replica. Eu vi muito isso quando eu tive filho, que eu entrei no modo mãe, resolver tudo, cuidar da vida de todo mundo, organizar. E eu mesma falo, mas como que eu tô fazendo isso, né? Eu sou uma pessoa que teria repertório para não repetir um padrão, mas o padrão é muito forte, é difícil de sair dele sem consciência. Então, aí a pergunta é se ele quer essa consciência.
Exato, porque você vai se posicionar. É. E a gente pode se posicionar com amor, com gentileza, falando, olha, eu estou me sentindo sobrecarregada, porque eu tenho que dar conta disso, daquilo. Eu sei que você aprendeu de outra forma, que na sua casa era diferente, só que assim, do jeito que era na sua casa, não vai funcionar na nossa. Como que a gente pode, traz ele para a conversa, né? Como que a gente pode dividir melhor essas tarefas aqui? E muitas vezes o que se diz é que a intenção não é que você se sinta mal com isso. Sempre foi assim, e aí você diz, pô, mas eu me sinto mal, você quer que eu me sinta mal? Sim. Que eu acho que é se ele gosta dela, ele não quer que ela se sinta mal. Se ele não gosta, ele não vai ligar se ela se sentir mal, e aí? Mas é por isso que essa conversa de como a gente se sente, que a gente não sabe muito bem fazer isso, né? Eu vim aprender depois dos 40, perto dos 40. Isso conecta as pessoas, né? De eu falar como eu me sinto, eu tô sobrecarregada, eu tô exausta, tô chateada, eu não tenho alegria, porque eu tô sempre na função, Sim. Né? E uma coisa que eu vi recentemente sobre isso dentro do casal, que eu achei importante, é uma grande bandeira vermelha, se você comunicar um desconforto, uma infelicidade e o seu parceiro não se importar. Não é normal. Uma pessoa que te quer bem, quando você disser pra ela, pensa que é uma amiga sua que fala uma coisa pra você que você não gosta, você fala, poxa, eu não gostei assim desse jeito que você falou. Se ela se importa com você, ela não vai fazer mais isso. Se a pessoa com quem você tá não muda um comportamento que te magoa, é um sinal muito importante de que essa pessoa não te respeita. Nossa, essa frase aí, ó, deu um corte excelente aí, foi maravilhoso. Muito bom, Raquel. Porque a gente não percebe, né? A gente às vezes está tentando só atender a necessidade do outro, agradar o outro, e muitas vezes a gente vai deixando as nossas de lado. Isso acontece muito na maternidade. Muito. E a gente precisa poder crescer. Tá, você foi ensinado assim, mas estamos em 2025. Bora se atualizar. Vamos para mais uma aqui, Raquel. Eita, essa vai ser difícil aí para você. Acho que você vai se conectar bem com essa. Meu filho adolescente gosta de vídeos de influenciadores que têm um discurso meio misógino. Como abordar esse assunto sem afastá-lo? De Renata Vasconcelos, Curitiba. Existem outros influencers que falam de masculinidade sem ser tóxicos. Tem alguns perfis. Eu indico Homem Autêntico, Homem Underline Autêntico, que é muito bom. Eu indico Masculinidade Saudável. Eu indico Papo de Homem, que são... Porque isso é uma questão real. Homens vão ouvir homens. Eles precisam dessa câmara de eco entre eles. E é um discurso que apela para eles, porque fala sobre sucesso, sobre disciplina, sobre realização financeira, sobre, enfim, ser forte, sobre o que eles veem, assim, que aparenta felicidade. Né? Você vai olhar o Tom Cruise, ele é forte, ele é malhado, ele tem dinheiro, ele fica com umas moças bonitas. É um apelo fácil, mas tem outros... Eu sugeriria ver conteúdos de outros homens que falam também de masculinidade, mas que não vão levar ele para um lugar tóxico. Talvez indicar, falar, então segue esse aqui também, e ver se consegue adernar um pouquinho esse barco, porque senão é um funil de ideologização nocivo, porque isso vai levar para esse menino para não ter namorada. É verdade, é assim que começa, porque esse cara vai começar a ficar ressentido com as meninas, a série Adolescência. E aí ele vai ficar sozinho, e aí ele vai ter mais raiva, e isso não leva para nenhum lugar bom. Nenhum lugar saudável, né? E acho que num tom mais de mostrar sem imposição. Eu acho que essa é a dificuldade, porque a gente fica com tanto medo, tão preocupada, e a gente, nesse lugar, a gente vai pro controle de querer proibir. Então você não vai mais ver esses conteúdos, isso vai gerar raiva e distanciamento, porque ele vai ver escondido. É adolescente, né? Se você proíbe, eles vão dar um jeito de fazer escondido. Pois é. Exatamente. Então, talvez de um lado de tentar me aproximar, de estar mais próxima, para... Nossa, filho, olha que vídeo legal, que interessante que eu escutei aqui. Olha esse daqui. Aí você vai mostrando até a hora que alguma coisa ali conecta com ele, e talvez assim, eu acho que é mais fácil dele seguir por esse caminho de ouvir pessoas melhores
do que você falar, isso não presta, você vai escutar isso aqui. Porque esse caminho não vai funcionar para os adolescentes. Né? E tem que ser homens, né? Tipo, homens masculinos e tal, né? Os feministas. Tem que ser aquele que vai gerar identificação, né? Assim como a gente fala aqui, quem se identifica com o nosso programa? Mães, mulheres, majoritariamente. Claro que alguns homens escutam quando a pauta é do interesse, mas a mulher se conecta mais com mulher. Né? Porque tem essa identificação, tem essa sensação de, pô, ela me entende, ela passou pela UTI, ela é mãe, ela sabe do que eu tô falando. Então gera identificação e essa vontade de eu vou ouvir essa pessoa. É o que acontece com os homens. Então, né, eles precisam se conectar com quem tem essa sensação de que vai compreendê-los. Né? Nossa, Raquel, foi incrível. A gente poderia falar mais umas 2 horas aqui, né, desse assunto. Mas nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que você contasse aonde que as pessoas te encontram nas redes sociais. Sim, eu tô no Instagram, @RachelRipani, meu nome escreve com CH, e no TikTok também, e eu posto vídeos falando sobre esse ativismo feminista. Eu chamo de feminismo conciliatório, porque aqui a ideia não é radicalizar e afastar, é ouvir, debater e nos aproximar em colaboração. Então, eu tô no TikTok, como Rachel Ripani também, ou no Instagram, e eu espero que a gente se encontre em breve por ali. Maravilha! Eu espero que as nossas histórias aqui tenham te inspirado, tenham feito você refletir um pouquinho sobre esse momento que a gente ainda vive na nossa sociedade. A gente, de fato, precisa mudar. Então, acompanhe sempre a nossa programação aqui na Vivax, que no programa Pais e Filhos sempre temos convidadas especialistas, muito estudiosos, assim como a Raquel veio hoje contribuir com a gente com tanta informação de qualidade. Beijo e até o próximo programa.